continua adorando, abrindo seu coração, que vai derramar sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Mais tudo leva-me mais longe, onde eu te encontro, no lugar secreto. Queremos te encontrar, Senhor. Nós desejamos a tua presença, Senhor, neste lugar. Ouve, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Oh, Espírito Santo. Mais tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Nós reconhecemos a ti, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. A minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono
tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz os céus e desce. Oh, se desce o céu, oh, se desce aqui, oh, se desce em mim, a tua morada, lugar de prazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes? Boa noite. Agora você vai ficar por dentro das principais programações aqui da nossa igreja. Começa agora o Wesleyana News. Às terças-feiras, a partir das 8h30 da manhã, nós temos a nossa consagração. Às 19h30, nós temos os nossos GCL espalhados por alguns bairros da cidade. Procure o mais próximo de você. Quarta-feira, às 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção e quinta-feira, às 19h30, o nosso culto público. E nossas programações aos domingos começam às 8h30 com a nossa Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas da manhã, nós temos o nosso primeiro culto de celebração. E às 19 horas, nós temos o nosso segundo culto de celebração da nossa igreja. Lembrando que nossos cultos geracionais pré e kids acontecem às 19 horas. Wesleyana News fica por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Lágrimas colherão com alegria. Aquele que sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Algo que eu preciso lembrá-los é que esse salmo, ele foi composto num tempo pós-exílio, num tempo que eles estavam saindo do cativeiro. E aí, o interessante é que aquelas pessoas que haviam passado por sofrimento, haviam passado por tempos difíceis, haviam passado por lutas, elas conseguem olhar e ver que agora o Senhor estava tirando eles daquele meio, e aí eles conseguem olhar para trás e dizer, olha, aquele tempo que nós passamos mesmo de dificuldade, chorando, hoje nós podemos entender que quando nós mantemos a nossa fidelidade naquele tempo, o Senhor nos resgatou, e hoje nós podemos voltar ao nosso local de origem,
louvando e exaltando o nome do nosso Senhor. E às vezes entendendo também que a colheita que eles estavam tendo naquele momento não tinham a ver com o que eles haviam semeado, mas com colheita de que outras pessoas semearam. Então, o que eu quero aplicar isso hoje em tempo de festa, né? Nós estamos aqui comemorando 59 anos da nossa igreja, e algo que eu quero lembrar a você, que se hoje nós estamos vivendo essa estrutura, se hoje nós estamos vivendo esse tempo, é porque pessoas lá atrás acreditaram num chamado de Deus, pessoas acreditaram numa promessa, e investiram tempo, investiram suor, investiram para que hoje eu e você pudéssemos ser alcançados por esse evangelho genuíno, que gera transformação, que gera mudança de vida, mudança de caráter e de atitude. Então é por isso que eu quero convidar a você, meu irmão, a se colocar como mais um semeador nessa seara, entendendo que aquilo que você semeia hoje no reino, amanhã outras pessoas colherão, outras pessoas serão alcançadas e viverão também esse tempo que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés, e como parte do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, eu quero te convidar a estar ofertando ao Senhor neste momento. Você que separou a sua oferta, eu quero te convidar a apresentá-la neste momento. Eu quero ter o privilégio de orar junto com você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, as suas finanças, pedindo ao Senhor para que Ele nos conceda sabedoria para administrar tudo que Ele tem nos concedido. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos na sua casa, chamada casa de oração, e nós queremos nesse momento, Senhor, apresentar as famílias, ó Pai, que estão aqui, Pai, e nós queremos profetizar sobre eles, Pai, as mais ricas bênçãos do Senhor. Nós profetizamos sobre eles, Pai, para que em nome de Jesus, eles tenham, Senhor, todas as necessidades alcançadas por Ti, Pai. Nós apresentamos, ó Pai, aqueles que chegaram aqui, estão precisando talvez de uma porta de emprego, que o Senhor possa concedê-los, ó Pai, para que haja sustento e mantimento neste lar. Nós apresentamos aqueles que têm passado por dívidas, Pai, problemas na justiça. Nós te pedimos, Pai, libera uma palavra sobre o teu povo, para que eles sejam, ó Pai, abençoados e vivam o sobrenatural do Senhor. Nós te pedimos, Pai, recebe a nossa adoração diante de Ti, Pai, que ela chegue ao Senhor, Pai, como um aroma agradável às suas narinas, Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas ofertas, e sejam agradáveis diante de Ti. Nós te pedimos, Senhor, responde com fogo, batiza aqueles que ainda não são batizados. Nós te pedimos, Senhor, cura, Jesus, aqueles que entraram por essas portas precisando de um renovo. Nós te pedimos, renova, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Nós somos um povo, Pai, que crescemos, ó Pai, ó Deus, mediante, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito, e nós te pedimos, continua movendo entre nós. Fica à vontade, somos teu povo, esta é a sua casa. Nós te adoramos e exaltamos pelo que o Senhor é para nós. Muito obrigado, Senhor. Fica à vontade, é o que nós oramos em o nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Quero te convidar a vir ao altar com muita alegria. Você que não trouxe em dinheiro físico, mas quer ofertar via Pix, tem os irmãos no corredor com QR Code para você fazer a transação bancária. Amém? Deus abençoe.
amém? Amém. Este momento é um momento muito especial, muito importante, onde nós queremos conhecer você que está nos visitando nessa noite, você que nos visita pela primeira vez ou pela segunda vez e nunca participou deste momento. Que momento é este, André? É um momento que essa equipe maravilhosa que nós temos aqui irá presentear você com um kit, um presente da nossa igreja, e você vai receber. Para isso, para você receber, precisamos te conhecer. Levante a sua mão e essa equipe que está aqui vai até você. Só você levantar a sua mão. Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem lá um rapaz. Queremos dizer para você que essa é uma igreja para se pertencer. Sinta-se muito à vontade, aqui é a casa do Pai. Você gostando, volte outras vezes. Procure também, gostando, procure essa recepção maravilhosa que irá trazer para você aí algumas informações da nossa igreja. Amém? Boa noite, igreja. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé. Mas não apenas isso. Se você está aqui nessa noite, não sei se foi porque um amigo te convidou, não sei porque são 59 anos da nossa igreja, eu tenho certeza que Deus convidou você não apenas para ficar como telespectador, mas Deus te convidou para adorar a Ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus, Ele te convidou hoje para adorar a Ele? Eu quero que você entregue a sua melhor adoração nesse momento. Em nome de Jesus. Comece a adorar a Ele aí, que eu sei. Eu sei que Ele está nessa casa, Pai. Aleluia, Jesus. Santo Deus, declare isso nessa noite. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Declare isso para Ele cada vez mais e cada vez mais. Isso, adora Ele. Porque importa que Ele cresça. E nele meu prazer, vamos! E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Levanta sua mão pro céu e declara aí, vai! E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E dono dos meus dias, Ele é bonito na sua adoração, declare. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, e perdendo tudo por amor e com alegria. E dono dos meus dias, e Ele virá, soberano e
continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar está pronto. O altar está pronto. A sarça já começou a queimar. Sobre o altar, a sarça começou a queimar. Sobre o altar, e Deus nos convida hoje. É hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. A lembrar lá do começo, sobre o altar, quando a chama estava acesa e aquele fogo queimava dentro dos nossos corações. O fogo queimava dentro dos nossos corações. Quem vai ser o primeiro aí? Quem é o primeiro a voltar lá atrás e lembrar daqueles momentos com ele no quarto? Quem que vai lembrar? Quem quer voltar? Então declara isso. E eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero declare isso pra ele nessa noite. Outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Pela última vez declare a ele, que é por ele. E por ele Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aplauda o nome santo de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor nesta noite, mas agora vamos meditar na palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Quantos estão sedentos por se alimentar da palavra? Amém, queridos? Vamos orar pela vida do nosso superintendente geral da Igreja Metodista Wesleyana, Bispo Jamir Fernandes. Amém, queridos? Carvalho, uma bênção recebê-lo aqui, é uma honra, Senhor Bispo. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa grata oportunidade que o Senhor nos concede de recebermos aqui na igreja, ó Pai, por ocasião de nossos 59 anos de aniversário de existência, a vida do teu servo. Esteja abençoando a sua casa, a sua família, também a nossa irmã missionária Mara, Senhor, a sua mãezinha, que está ali sob cuidados médicos. Esteja, ó Pai, intervindo, ó Pai, poderosamente em favor da vida da tua serva, abençoando esta família de maneira tremenda, Senhor. Muito obrigado porque eles são uma bênção nas nossas vidas, ó Pai. Esteja capacitando cada dia mais teus servos, sobretudo pela grande responsabilidade que ele tem, e nós o abençoamos, ó Pai. Nós oramos pela sua vida e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Podem sentar, por favor. Alegria estar com os irmãos novamente. Já estive aqui até no aniversário, não foi? Agora estamos novamente aqui, agora na gestão do reverendo Leonardo, sua esposa, a missionária Ana Cristina,
E é uma alegria rever este casal que amo tanto, essa família, rever os irmãos, o colega aqui do ministério, pastor Alexandre, e tantos outros que eu já conheço há muito tempo, né? Uma alegria rever vocês todos, estar aqui e poder me unir aos irmãos e agradecer a Deus pelos 59 anos de existência da nossa igreja aqui em Manguinhos, né, em Búzios. Comigo, a minha esposa hoje não pôde vir, a mãe dela não está bem de saúde, está vivendo um momento bem difícil, bem complicado, não dava para ela sair, está comigo aqui, mas eu não vim sozinho, eu trouxe um casal comigo aqui, meus primos, né, o pastor Paulo Sérgio, já jubilado, não parece não, que não tem nem cabelo branco, olha, irmãos, jubilado, e a sua esposa, que é minha prima, a Rosa Maria. É uma boa estratégia para não ter cabelo branco, Paulo. Eu acho que é uma boa ideia, viu? Mas um prazer estar com os irmãos. O pastor Leonardo me convidou. E é interessante, né, que muitas igrejas nossas, durante esse ano de 2026, estão completando 59 anos também. Só que as igrejas começaram praticamente junto, né? No mesmo ano da nossa igreja, quando surgiu, do dia 5 de janeiro. E vai passando os meses, elas vão completando 59 anos e acabam me convidando. Como eu gosto, eu vou mesmo, né? Não digo não de jeito nenhum. E é um prazer mesmo, eu tenho certeza que pela manhã os irmãos foram muito abençoados no primeiro culto, e agora novamente aqui, feliz de ver a irmã Naimar também, né? É uma bênção essa mulher e toda a sua família. Estive reunido com o Ivan, né, anteontem, o Flávio na comissão de legislação, família toda abençoada, né? Nossa igreja é uma bênção. E você que está aqui hoje à noite é um privilegiado estar aqui, viu? Poder adorar o Senhor com esse louvor tão bom, tão maravilhoso, e também poder ouvir a palavra do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, do versículo 31 até o 35. Mateus 26, 31 a 35, diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? O pastor orou por mim, então eu vou compartilhar a palavra com os irmãos depois desta oração. Esse texto é um texto bastante curioso, não é, irmãos? Não sei se você já parou para prestar atenção em tudo que acontece aqui e no que exatamente Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Mas eu penso que hoje é um dia muito apropriado para nós fazermos essa reflexão, porque nós vivemos num tempo em que muitas pessoas se preocupam com a opinião dos outros. Pode perceber isso. Eles procuram ter uma boa reputação nas redes sociais. Às vezes falam até coisas que não são verdadeiras. Mostram uma imagem para que as pessoas olhem e admirem. Há uma necessidade no ser humano de ser aceito, de ter um bom nome. E às vezes nós vivemos assim perguntando, mas isso é importante mesmo, a opinião dos outros a nosso respeito? É importante mesmo? O que é mais importante para nós? Uma opinião do que dizem a nosso respeito
ou o que Deus diz de nós, não é? É para a gente pensar. Às vezes a gente fica encantado quando, como igreja, como pastor, como líder, recebe uma homenagem. Eu estava vindo para cá, recebi uma ligação do Guilherme, nosso diretor-geral de jovens, e ele falou: bispo, o senhor está em Petrópolis essa semana? Eu falei: olha, eu estou indo para Cabo Frio, vou pregar lá na igreja de Manguinhos, lá no aniversário da igreja, e se a minha esposa conseguir vir amanhã ou depois, eu pretendo ficar lá até quinta ou sexta-feira. Não está certo não, mas... Não, é porque o senhor vai ser homenageado lá na Câmara Municipal de Petrópolis. Eu falei assim, quase que eu pensei, não, então agora eu não vou voltar mesmo, né? Quase que eu falei, mas eu só pensei. Falei: pois é, meu irmão, eu não sei. Eu sei que está muito em cima da hora, mas eu queria que o senhor fosse. E para muitas pessoas talvez isso seja muito bom, né? Eu não vou dizer que seja ruim, mas o que é a opinião deles, o que eles vão dizer a meu respeito, eles falam a respeito de qualquer pessoa, não é? Ainda mais num ano de eleição, todo mundo é bom. Eu me lembro quando a Damares criou o dia do Wesleyano, né, lá em Brasília. Um monte de pastor ligou para mim: o senhor só está sabendo? Falei: já estou sabendo. Quase que eu vou dizer: todo mundo que ligar, eu já sei que nós somos homenageados lá. E tinha muita gente feliz. Claro, a gente fica feliz, mas o que a opinião de uma Câmara de Brasília tem a ver comigo? A opinião deles importa, mas não quanto a opinião de Deus. Não é verdade? O que Jesus diz a meu respeito? O que Jesus fala sobre o nosso respeito? E nós, como igreja, hoje, completando 59 anos, vale a pena nós olharmos para esse texto aqui e aprendermos algumas coisas interessantes aqui. Já tinha acabado a ceia, Jesus estava indo para o Monte das Oliveiras, estava tudo bem, e aí Jesus fala assim: olha, todos vocês vão se escandalizar em mim hoje à noite. Eu procurei entender o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra escandalizar, mas a palavra que ele usou aqui no grego, não há nenhum indício de alguma coisa imoral. Não é que eles iam cometer um pecado de imoralidade. Esse escandalizar aqui, Jesus está dizendo assim: vocês hoje vão tropeçar na fé. Vocês vão ter um deslize essa noite, porque o pastor vai ser ferido, mas eu vou ressuscitar e eu vou encontrar com vocês da Galileia. E me parece não, está bem claro que Pedro não aceitou aquela palavra de Jesus. Disse: não, Senhor, não. Ainda que seja necessário morrer, eu não vou escandalizar do Senhor, não. Qualquer um aqui pode fazer, mas eu não. Aí eu disse: não, Pedro, o seu caso é mais grave do que o deles. Porque essa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro, a gente conhece Pedro, né, falador. Eu digo assim, pela primeira vez Pedro pensou assim: dessa vez Jesus errou, porque eu não vou fazer isso. Eu morro, mas eu não faço isso. Mas a história diz que ele fez, porque Jesus conhecia Pedro, como conhece a mim e conhece a você também. Então, eu fico pensando para aquele grupo seleto de discípulos de Jesus, que caminharam com ele 3 anos, ouvindo a mensagem de Jesus, vendo os milagres de Jesus, passa na nossa cabeça que alguém poderia tropeçar na fé? Alguém poderia decepcionar o Senhor? Na nossa cabeça não passa isso. Porque imagina o privilégio de você ouvir Jesus pregar. Deve ter sido uma coisa tão impactante que os irmãos, vou lembrar os irmãos ainda na introdução, de uma vez que os anciãos mandaram prender Jesus, né? Vai lá, ele está em tal lugar assim, na festa, vai lá e traz ele para cá. Eles foram. Quando eles chegaram lá para prender Jesus, Jesus estava pregando. E ele pregava mais ou menos assim: se alguém tem fome, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque de graça lhe darei da água da vida. E começou a pregar, e eles ficaram assim olhando Jesus pregar, e voltaram de mão vazia. Aí perguntaram: mas o homem não estava lá? Não, estava. Por que vocês não prenderam ele? Qual foi a desculpa deles?
homem algum jamais falou como esse homem. Não dá para prender um cara desse. Ele é muito bom. E esses discípulos aqui andam com Jesus, aprendem com Jesus, ouvem Jesus e tropeçam. E eu fiquei pensando que quantas vezes nós somos amigos de Jesus, discípulos de Jesus, e a gente tropeça também. E eu olho para esse texto aqui, eu olho para o Evangelho de Mateus, agora me prendendo só a Mateus, e eu quero ver com os irmãos quando é que a gente escandaliza, quando é que a gente tropeça, quando é que a gente decepciona o Senhor Jesus. O primeiro cidadão, no capítulo 26 de Mateus, que tropeça na fé, é um discípulo chamado Judas. E se você voltar à folha da sua Bíblia, nesse mesmo capítulo, no versículo 14, está escrito assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. Sabe quando nós decepcionamos Jesus e tropeçamos? Quando a gente ama alguma coisa ou alguém mais do que a Ele. Eu quero lembrar os irmãos que quando Jesus foi resumir os mandamentos, Ele disse que ele se resume em dois. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todo coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a grande verdade é que o nosso Deus, Ele nunca pode ocupar o segundo lugar no nosso coração. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é. E eu olho para esse cidadão chamado Judas e não consigo entender como alguém que anda com Jesus, que se torna o tesoureiro do grupo, Judas tesoureiro, caminha, vê, e tem no coração dele um amor pelo dinheiro, uma avareza, que é muito maior do que por Jesus. Basta lembrar aos irmãos que quando aquela pecadora pegou aquele perfume de alabastro, né, que valia 300 denários, valia muito dinheiro, e ela quebrou e derramou aos pés de Jesus, lá no Evangelho de João, Judas falou assim: mas que desperdício, por que não pegou esse perfume e vendeu e deu o dinheiro para os pobres? Que coraçãozinho bom que ele tinha, né, irmãos? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele era ladrão. Ele queria que o dinheiro entrasse na bolsa para ele meter a mão. Ele é um cidadão assim. Ele ama o dinheiro mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, a ponto de perguntar: o que vocês me dão se eu entregar Jesus? E eles falam: irmãos, 30 moedas de prata, e ele aceita. Não, então 30 moedas. Então é o seguinte: assim que eu puder, eu vou dizer onde ele está. E Judas faz isso. Ele vai até o jardim e fala: olha, o grupo está lá, jardim do Getsemane, aquele que eu beijar, esse é Jesus, pode prender. E quando Judas vem, Jesus diz assim: aqui vieste, amigo. Ele dá um beijo em Jesus, os irmãos conhecem a história, e Pedro quer mostrar que o que ele falou é verdade. O soldado chega, ele pega a espada, parte para cima do soldado, tenta matar o soldado, corta a orelha dele, né? Eu não nego, eu sou bom. Jesus: calma, Pedro, coloca a orelha no lugar. Pedro, quem com espada fere, com espada será ferido. Pedro murcha, e Judas entrega Jesus. Fico pensando que todas as vezes que nós amarmos alguém ou alguma coisa, porque o que é que divide o coração do homem em relação a Deus? É alguém ou alguma coisa. Quem não se lembra do rei Asa, que vinha fazendo um reinado espetacular,
Se você lê isso no segundo livro de Crônicas, do capítulo 26, mas aí chega num determinado momento que Deus fala assim, que o profeta fala assim, como se Deus estivesse falando, ele fala, você ia muito bem até que você dividiu o seu coração. Asa reinou bem, fez maravilhas, 38 anos. No 39º ano do seu reinado, ele cai. Doente, depois morre, e o seu reinado é um fracasso, depois de tantos anos bem. E uma das razões que a Bíblia diz é porque o coração dele foi dividido. Eu procurei, irmãos, de tudo que eu pude para tentar descobrir o que aconteceu com Asa. Não consegui descobrir. Eu não sei o que dividiu o coração dele. Mas normalmente é uma pessoa, é alguém ou é alguma coisa. No coração de Judas havia amor ao dinheiro. O mesmo amor que havia naquele jovem rico que queria ser salvo, não é? O jovem rico procura Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus dá uma lição. Não, você conhece os mandamentos? Então tudo tranquilo. Os mandamentos eu tenho obedecido desde que eu sou criança. Então, tá beleza. Só falta uma coisinha. O que faz? Você vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você vem. Aí ele, dá tudo que você tem, vende. E o que a Bíblia diz? Que o jovem se retirou triste, porque ele tinha muitas coisas. A pergunta é, quem aqui já aceitou Jesus aqui? Levanta a mão assim. Quem já aceitou Jesus? Maravilha. Você teve que vender tudo que você tem? Teve? Então por que Jesus falou que ele tinha que fazer isso? Eu vou explicar para os irmãos. Ele não tinha que fazer isso. Jesus só falou isso para ensinar para nós onde que estava o coração dele. Porque se ele sai dali e fala assim, Senhor, então eu vou vender tudo agora. Jesus deixava ele vender, irmãos? Deixava não. Lembra de Abraão? Abraão, me dá o seu filho. Leva lá no monte. Abraão, beleza. Vamos embora, meu filho, vamos fazer um sacrifício. Mas pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo, mas cadê o cordeiro? O cordeiro Deus proverá. Chegou lá em cima, o que ele fez? Amarrou Isaac. Não amarrou? Botou no altar, amarrou, pegou o cutelo e ia mandar o bambu nele, ia matar ele. Aí Deus, para Abraão, para. Agora eu sei que temes a Deus. Deus nos prova, irmãos. Deus provou aquele jovem para mostrar onde que estava o coração dele. E não se iluda. Qualquer coisa ou pessoa que tomar o nosso coração, nós estamos escandalizando. Nós estamos tropeçando. E nos enganando a nós mesmos. Porque o que Paulo fala a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, muitas pessoas falam errado, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é verdade. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé, se atormentando a si mesmo com muitas dores. É o que está escrito lá. O dinheiro é uma bênção, o amor a ele é uma desgraça. Tanta desgraça que Judas fez o que fez, porque amava o dinheiro mais do que a Jesus. Você quer ver um outro que no Evangelho de Mateus também escandalizou e desviou da fé? Foram os escribas. Olha o que diz o capítulo 27, olha o capítulo 27, o versículo 20 até o 22, olha o que está escrito lá. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe: seja crucificado. Qual o problema desses fariseus, desses anciãos? O problema é que eles decepcionaram o Senhor porque não reconheceram o seu senhorio, não reconheceram que Ele era o Salvador e Senhor do mundo. Só isso. Bispo, mas, espera aí,
Como assim? Olha para a palavra de Deus, você vê que esses homens, os escribas, os fariseus, os anciãos, eram estudantes da palavra de Deus. Eles eram doutores na palavra. E eles sabiam que a palavra dizia que o Messias ia chegar, o ungido ia chegar. E eles viviam esperando a chegada do Messias. E o Messias chegou. Mas eles não reconheceram. A pergunta a se fazer é: por que não reconheceram? E a resposta é: porque o Messias não veio do jeito que eles pensavam que deveria vir. Esperavam um Messias que os livraria do jugo romano, que os livraria das coisas humanas. Mas o Messias que veio, o verdadeiro Messias, veio para trazer libertação não de jugo romano, mas do jugo do pecado. Ele veio ser rei, não rei de alguma coisa, mas rei do universo, rei do mundo. Essa era a acusação contra ele. Mas você é rei? Foi para isso que eu nasci e vim ao mundo. Só que o meu reino não é daqui. Eles não entenderam. E por isso eles, irmãos, se levantavam contra Jesus. Eles eram contra Jesus. Falavam mal dele. Ele comia com pecadores, que ele quebrava a lei do sábado. Na sinagoga, Jesus não era bem-vindo, porque não reconheciam o senhorio de Jesus, não reconheciam a sua messianidade, o ungido de Deus. E quem não reconhece Jesus como Senhor, e como Rei, e como Salvador, está decepcionando o Senhor, porque Ele veio para isso. E é interessante que você olha para esse texto aqui, e você vê, por exemplo, um Jairo da vida, que era um principal da sinagoga. Ou seja, alguém que não era a favor de Jesus. Jesus não podia estar na sinagoga. Jesus não era bem visto por eles. Só que Jairo estava passando uma luta muito grande em casa. A filha dele estava morrendo. E como todo pai, amava a filha. E se o pai puder dar a vida no lugar da filha, ele dá, não dá? Eu dou. A gente dá. Então Jairo fez de tudo, mas a menina não melhorava. Então ele pensou assim: bom, eu só tenho uma saída. Eu fico ouvindo aí que tem um tal de Jesus aí, que ele já curou cego, já ressuscitou morto. Esse cara pode curar a minha filha. E eu vou nele. Porque só quem sabe o que está passando é quem está passando. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jairo foi atrás de Jesus, o principal da sinagoga. E quando ele vê Jesus, ele vê no meio da multidão. Ele cai de joelho. E ele faz um pedido: Senhor, por favor, vá à minha casa, coloque a mão sobre a minha filha, ore por ela, para que ela sare e viva. Aí Jesus vê aquilo, imagina, irmãos, um principal da sinagoga se humilhando perante Jesus. Jesus falou assim: tá bom, então eu vou na sua casa. Os irmãos conhecem a história, a mulher atrapalha. O fato é que Jairo desce do pedestal e ele vai até onde Jesus está, porque ele sabia que Jesus era o único que podia resolver a questão da vida dele. E quando os homens chegaram, eles falaram: Jairo, não precisa mais incomodar, porque a sua filha morreu. Sabe o que Jairo faz? Olha para Jesus. E Jesus fala assim para ele: Jairo, não temas, apenas creia. Sabe o que Jairo faz? Vocês podem ir embora que eu vou com ele. É isso aí. Quando chega em casa, está o alvoroço, está o choro. Jesus fala assim: não, a menina está só dormindo. Riram dele. Mas ele entra no quarto, pega na mão e fala: menino, levanta. E a morte dá lugar à vida. E Jairo vive feliz com a sua filha. Irmãos, toda vez que nós não nos submetemos ao senhorio de Jesus, toda vez que nós não o reconhecemos como Senhor e Salvador, Rei dos Reis, estamos tropeçando na fé, estamos decepcionando o Senhor. Sabe quando nós decepcionamos o Senhor? Quando fazemos o que Pedro fez. Qual o problema de Pedro? Pedro amava Jesus? Claro que amava. Pedro morreria por Jesus? Claro que morreria. Então qual o problema de Pedro? É que Pedro confiava na sua força e na sua capacidade. E eu vou dizer para os irmãos, toda vez que nós confiarmos na nossa força e na nossa capacidade,
estamos escandalizando e tropeçando e decepcionando o nosso Senhor. Porque quem somos nós? Sabe o que Pedro faz, irmãos? Pedro, ele não tem simancol. Quando Jesus fala assim para ele, olha, vocês vão me escandalizar de mim, ó, eles até podem, mas eu não. Olha só, já se achou melhor que todo mundo, né? Eles até podem, mas eu não. Pedro, você vai fazer isso hoje 3 vezes. Aí Pedro assim, não, só está enganado. Se for preciso, eu morro, mas eu não faço. Aí os discípulos, para não ficar por trás, você lembra do último versículo? E todos disseram a mesma coisa. Todo mundo, eu também morro. Todo mundo morria por Jesus. Jesus assim, faz assim, inocente, vocês não sabem o que vai acontecer. E quando os soldados vêm, Pedro quer mostrar que ele morria mesmo, Jesus acalma, tal, tudo bem, os soldados prendem, o que os discípulos fazem? Perna para quem te quer. Vai todo mundo embora. Pedro quer mostrar que é o melhor, não vai embora. Vai seguindo Jesus de longe. Aí tem lá um grupinho lá, se aquecendo, ele fica no grupinho lá, uma criada fala, ô rapaz, você é um deles. Aí ele, não, sou não, está enganado. Passou mais um tempinho que ele falou, não rapaz, eu acho que você é um deles mesmo. Aí ele jura, não, eu juro que eu não sou, eu juro. Aí no finalzinho, mais um chega, não rapaz, você é dele mesmo, o seu jeito de falar te condena. Aí ele, diz a Bíblia, que ele fala em propério, ele xinga, não sei o que ele xingou, mas ele xinga. Falar em propério é xingar. Eu nunca vi esse homem. Quando Pedro faz a 3ª vez, Jesus é transferido de um lugar para o outro, passa no pátio, ele vê Jesus e o galo canta. Aí diz a Bíblia que Pedro sai chorando amargamente e vai embora. Toda vez que eu pensar que eu posso, eu estou decepcionando o Senhor. O que Jesus disse é o seguinte, aqui sem mim, vocês não vão conseguir fazer quase nada, foi isso? Não. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, se conseguimos alguma coisa, é só por causa da graça, da unção e do poder de Deus. Quem somos nós? Sabe o que Pedro aprendeu? Que ele não era o que ele pensava que era. Mas a Bíblia já ensinava isso lá atrás. Maldito o homem que confia no homem. Não é que eu não posso confiar no pastor, no meu primo, não. Eu não posso confiar no homem Jamir, eu não posso confiar na minha força, eu não posso confiar na minha capacidade, eu não posso, porque eu sou vulnerável, eu faço até o que eu não quero fazer, eu faço. E Paulo fala isso, maldito o homem que eu sou, miserável o homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Nós somos fracos, irmãos, somos falhos, e Jesus sabe disso. E ele fala assim, por exemplo, vocês todos vão se escandalizar de mim essa noite, porque o pastor vai ser ferido. Pedro fala, não vai, só está enganado, ainda que ele, não vou. Jesus falou assim, não, eu sei que vocês vão fazer, mas eu vou ressuscitar e vou encontrar com vocês lá na Galileia. Sabe o que Jesus está dizendo? O que vocês vão fazer não importa, importa o que vão fazer depois do que vocês fizerem agora, isso é que importa. Porque eles desanimam, eles voltam atrás, eles voltam à pescaria. E sabe qual é o outro cidadão aqui em Mateus que decepciona Jesus e tropeça? É um cidadão chamado Pilatos. Olha aí, ainda em Mateus, quer ver? Vamos lá, capítulo 27, versículo 23. Vamos achar aqui de novo. Eu pensei que o nosso data show ia estar funcionando, ia ser mais fácil, mas ele não está, não tem problema nenhum. Eu estou aqui, 23, Mateus 27, 23. E logo, não é isso não, deixa eu ver errado aqui, 23 e 24. 23, isso mesmo. E o presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos
vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso. Olha o que ele fala. Ele fala que Jesus é justo. E ele é o que está julgando Jesus. Ele tem plena consciência que Jesus não fez nada errado. E se não bastasse a consciência dele, os irmãos sabem que a mulher manda um recado para ele? Não manda? Ela não consegue dormir à noite. Irmã, quando mulher manda recado, meu irmão, fica esperto, meu cidadão, fica esperto. Aí ela falou assim: ó, vai lá e fala com o pessoal, fala com meu marido Pilatos, ele é o presidente, ele que esse homem é justo. Mas Pilatos já sabia, porque toda pergunta que ele fazia a Jesus respondia, ele ficava chocado. Já leu isso lá? E ele estremecia. Você é rei, rapaz? Eu sou, foi para isso que eu nasci. Mas o meu reino não é daqui. Aí Pilatos estremecia. Você é filho de Deus? Estremecia. Aí vem a mulher e fala: ó, ô Pilatos, sua mulher mandou um recado. O que é? Falou para você ter cuidado, que esse moço aí é justo. Aí ele fala assim: gente, o que vocês querem que eu faça com ele? Ah, que ele seja crucificado. Aí ele toma água, lava as mãos e fala assim: então, a responsabilidade não é minha. Olha só, irmãos. Quando a gente fala que a responsabilidade não é nossa, a gente está escandalizando Jesus. A gente está tropeçando na fé, porque é nossa responsabilidade. Não tem uma pessoa aqui que foi chamada por Jesus que não tem um propósito. Aliás, Jesus nos escolheu, Jesus nos chamou com um propósito. É o que diz a Bíblia. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, então nós fomos chamados para quê, irmãos? Para dar fruto. Aí vem a pergunta: mas que fruto é esse? Bom, se você olhar ao pé da letra, esse fruto aqui está se referindo a caráter, aos frutos de amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, os frutos de Cristo. Eu não posso estar ligado nele e não dar o fruto que ele é. Mas também não tem nada errado falar que esse fruto aqui é eu produzir, porque uma ordem que Jesus deu foi a seguinte: portanto, ide e fazei. Então, tem as duas coisas. Eu tenho que refletir quem Cristo é e eu tenho que fazer discípulo. E eu posso ser bispo, pastor, apóstolo, arcanjo, miguelanço, o que for. E posso ser um simples membro da igreja. A minha função e o meu propósito é o mesmo. Quando alguém fala assim: isso aí é trabalho do pastor. Ganhar, evangelizar, é com o presbítero. Não, é com você. Que foi escolhido, que foi chamado, que foi separado. Não adianta querer lavar a mão, não. Porque lavar a mão não resolve o problema. Pilatos lavou a mão, mas resolveu o problema dele? Não resolveu. Vou contar para vocês daqui a pouco, no encerramento aqui. É bom que não tem relógio, eu não sei que horas são. Eu não olho para o meu. Mas eu vou olhar para não exagerar. Oxe, vou começar a concluir. Porque, irmãos, o fato de que a pessoa vai escandalizar, vai tropeçar, é um fato. Ainda que você não queira, é um fato. Nós somos humanos e nós estamos sensíveis a isso. Eu acho que o que vale é o que nós fazemos depois do tropeço. Essa é a diferença. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecou, porque todo mundo sabe que Davi pecou. É como ele reagiu depois do seu pecado. Quando eu olho para cá, eu falei de 4, não falei? Judas, os fariseus, Pedro e Pilatos. Falei de 4? Vamos ver a diferença desses 4 aqui na reação deles. Qual foi a reação de Judas? Ele foi tomado por um remorso. Não foi arrependimento. Não foi arrependimento. Remorso. Eu não devia ter... Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Ele pegou o dinheiro
e fez o quê? Jogou fora, ele nem usou o dinheiro. Mas diz aí que ele foi fazer o quê? Foi se enforcar. Já pensou nisso? Um discípulo comete um erro, escandaliza, tropeça, e o final dele é a morte, enforcado numa árvore. Ele perde a bênção da vida eterna por causa disso? Vocês acreditam que se Judas pedisse perdão a Jesus, o que Jesus faria, irmãos? Perdoaria? Com certeza. Sabe o que a Bíblia diz? Que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O que ele tinha que fazer é chorar aos pés de você: Senhor, eu te entreguei. Eu assim, meu irmão, você está perdoado, me dá um abraço aqui, dava outro beijo nele, e ele ia para o céu com o pessoal todo. Mas ele tem um remorso, ele vai tirar a própria vida, porque não fez o caminho certo, o caminho do arrependimento. O que aconteceu com os fariseus? Não reconheceram o senhorio de Jesus, não reconheceram, se levantaram contra Jesus. O que aconteceu com eles? Irmãos, o que aconteceu com esses moços aqui, com esses fariseus aí, irmãos, é um troço terrível. Você já leu o capítulo 23 de Mateus? Então, abre lá só um pouquinho. Pastor, eu não vou passar da hora não, pode ficar tranquilo. Olha aqui, ó, 23. Você tem que ler isso. Eu não vou ler tudo, mas o capítulo 1, o 2 e o 3, o versículo 1, 2, eu tenho que ler. Então Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. E Jesus começa a falar desses camaradas aqui, e lá no versículo 16, não, no versículo 14 está assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, e por isso sofrereis mais rigoroso juízo. De 15, ai de vós, vou lendo tudo não, 15, ai de vós, 16, ai de vós, 18, ai de vós, e vai, cheio de ai de vós, até, irmãos, que chega no versículo de número, deixa eu achar aqui, 33, esse eu tenho que ler. Ele está concluindo o que ele está dizendo para eles. Aí ele fala assim para eles: olha, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha como é que Jesus termina dizendo para os doutores da lei, os homens que eram modelo para a multidão. Ele vai dizendo o que eles fazem, coisas terríveis. Chega no 33, serpentes, como vocês vão conseguir escapar da condenação do inferno? A resposta é: não conseguiram, apesar de tudo. Vão para Pilatos, deixar Pedro para o final, porque a reação dele é diferente, né? Vão para Pilatos: não, eu não tenho nada a ver. Você já se preocupou de ler como é que foi o fim de Pilatos? Eu me preocupei. Sabe como que foi o fim de Pilatos? Ele ficou lelé da cabeça, lavando a mão de hora em hora, dizendo: eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Morreu doido, dizendo: eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Agora vamos para Pedro, que foi o pior de todos os discípulos. Eu não conheço esse homem, não sei quem ele é, eu juro, e xinga e tal, e vai pescar. Mas Jesus ressuscita e fala assim para Maria: vai lá e fala para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles na Galileia. Mas ele fala assim: e fala com Pedro para ele ir também. Jesus faz uma menção ao nome de Pedro, lembra disso? E fala para Pedro ir também. Aí tu imagina, Pedro está lá, chega a Maria correndo: olha, eu fui lá, o corpo não estava lá, Jesus ressuscitou, ele mandou um recado para vocês. Imagina Pedro, mandou um recado, que ele vai para Galileia, para encontrar vocês lá. Todo mundo: é mesmo, ele vai. Pedro, foi para você ir também. Pedro: eu? Para você ir também, Pedro. Pedro vai. Mas parece que Jesus demora um pouquinho, né? Eles vão pescar. Eles vão pescar. O dia está amanhecendo, alguém chega na praia e fala: ei, pessoal, joga a rede do lado direito do barco. Aí eles: eu já ouvi isso em algum lugar. Ele joga a rede.
Diz a Bíblia que 153 grandes peixes entram na rede. Pedro fala assim: é o Senhor. Ele mergulha. Ele não vai ele mergulha, ele vai nadando para encontrar com Jesus. Traz o barco, coloca o peixe, está tudo bem. Aí Jesus diz: Pedro, vamos dar uma voltinha aqui, Pedro? Eu acho que foi assim. Vem cá, Pedro, vem cá. Tudo bem contigo? Tudo bem. Pedro, eu queria fazer uma pergunta: você me ama? Aí Pedro: ah, Senhor, eu te amo. Legal. Então cuida dos meus cordeirinhos, Pedro, tá bom? Tá bom. Pedro: sim, você me ama mesmo? Amo, Senhor. Ah, então tá bom. Cuida dos meus cordeirinhos aí. Pedro: você me ama? Aí Pedro: Senhor, o Senhor sabe tudo, não sabe? Então o Senhor sabe que eu te amo. Então tá bom, Pedro, pastorei o meu rebanho. Parece uma loucura essa conversa, não parece, irmão? Tem gente que fala assim: ué, é porque ele pecou 3 vezes, tem que pedir, falar que eu não. Não é isso não. Tem um jogo de palavras ali, que é muito interessante. Na nossa língua, eu digo assim: pastor Léo, eu te amo. E digo para minha esposa assim: Mara, eu te amo. E digo para Deus assim: Senhor, eu te amo. É a mesma palavra, mas no grego não. No grego, você fala amor de 4 maneiras. Estorge é o amor entre família. Então, eu amo meus irmãos, estorge. Filistia é o amor entre irmãos. Na igreja, filistio. Eros é o amor erótico, amor sexual. E ágape, que é o amor puro. Na conversa, é assim: Jesus chega: Pedro, você agapas-me, você me ama com amor puro? Aí Pedro fala assim: Senhor, eu te filistio, eu te amo como meu irmão. Aí Jesus fala: Pedro, você agapas-me? Não, Senhor, eu filistio. Na última vez, Jesus muda: Pedro, você me filistia? O Senhor sabe tudo, eu não vou mentir. O Senhor sabe tudo. Eu filistio mesmo. Eu assim: então tá bom, Pedro, pastorei o meu rebanho, eu aceito esse amor que você tem por mim. É isso que ele está dizendo. Mas espera aí, o Senhor não falou que Deus tem que ser amado acima de tudo, acima de todos? Falei, e é verdade. Mas não estou dizendo que eu consigo amá-lo como Ele me ama. Não consigo. O amor dele é ágape, o amor dele é puro, o amor dele é... O nosso, ainda que a gente queira, meu irmão, a gente pensa que está e não está. E sabe o que eu acho lindo nesse texto aqui? É que Jesus aceita o amor de Pedro. Pedro, não é o ágape, mas é o que me satisfaz, Pedro. Então pastorei o meu rebanho. E Pedro é curado. Pedro se torna uma coluna na igreja. Ele passa a ser um homem de uma coragem ímpar. Os homens mandam calar a boca: eu não vou calar não, eu vou continuar pregando. Você vai morrer aqui, morra. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Jesus. Então, se eu for morrer crucificado, tem que ser de cabeça para baixo. E foi de cabeça para baixo, para não ser igual ao seu mestre. Mas ele é curado, porque não é o que você faz, é como você reage ao que você faz. Sabe por quê, irmãos? Quem tem que falar bem a nosso respeito não é a sociedade, não é a rede social, é o nosso Deus. Quem falou bem de Davi foi Deus. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Quem falou bem de Jó não foi Satanás, foi Deus. De onde você veio? Eu vim de passar pela terra. Você viu na terra o meu servo Jó? Não há homem igual a ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quem tem que falar bem de nós é Deus. E não é falar bem porque nós não erramos, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele fala para você: olha, vocês vão se escandalizar essa noite. Mas ele diz assim: ó, Jesus não falou isso. Eu consigo. Vocês vão se escandalizar, mas não tem problema, porque eu vou ressuscitar e eu vou encontrar com vocês na Galileia. Esse não tem problema, está apenas implícito. Pedro não entende. Fala assim: não, eu não, que é isso? Eu não vou te escandalizar, não. Eu morro. Não, não é isso que Jesus quer. O que Ele quer é sinceridade. Senhor, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou lutar para conseguir. E se eu porventura falhar, eu tenho um Deus que me ama, me perdoa, e eu vou voltar para Ele, e Ele vai me receber, porque, irmãos, Deus é assim. Judas perdeu, porque se ele volta para Jesus,
ele estava no quadro, ele ia morar no céu com ele a vida eterna. Se os fariseus se arrependessem, como Nicodemos fez, se Pilatos se arrependesse e fosse atrás de Jesus, eu fiz errado, era a minha responsabilidade, eu lavei as mãos, me perdoa. Jesus perdoaria, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus de amor, Ele perdoa porque Ele tem prazer em nos perdoar. O problema é que às vezes nós não fazemos o caminho certo. Mas o caminho certo é se voltar para Deus e falar: Senhor, eu fui um fracasso, eu te neguei 3 vezes, mas tu sabes que eu te amo. Não é como eu pensava, mas é o amor que eu tenho, eu te amo. E Pedro amava Jesus mesmo, irmãos. Ele negou porque ele ficou com medo de ser morto. Ele ficou pressionado por pessoas. E às vezes nós somos assim, a gente promete fidelidade e às vezes nos escandalizamos. A gente promete nunca mais fazer e às vezes fazemos. E sabe o que é pior? É que alguns acabam desistindo de tudo porque eles se sentem um fracasso. Como Judas: eu sou um fracasso, eu entreguei o homem que eu mais amava, mas o caminho não é ir embora e se matar, o caminho é voltar para Jesus. Porque nós temos um Deus que perdoa, que ama e que dá 1, 2, 3, 4, 5, não é 470 chances, é quantas você precisar, é quantas você precisar. Não existe Deus, irmãos, igual ao nosso. Não existe. Porque Ele nunca apaga o pavio que fumega. Ele nunca despedaça a cana quebrada. Ele é um Deus que restaura. É um Deus que levanta. Ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Irmãos, e se Deus não fosse assim, com certeza eu não estaria aqui. Com certeza eu não estaria aqui. Se Deus não fosse assim, quem de nós estaria aqui? Quem de nós? Mas porque Ele é assim, eu vou continuar amando meu Deus, lutando para não tropeçar hora nenhuma, desejando ser cada vez melhor. Mas quando a minha natureza fraca me derrubar, eu tenho um Deus que me levanta. Eu tenho um Deus que me sustenta. E nós, como igreja, devemos estar preocupados. Não é com o que eles dizem, é com o que Ele diz. E se nós soubermos fazer o caminho de volta, seja qual for o tropeço, o nosso Deus nos perdoa. Seja qual for o tropeço. É claro, algumas consequências virão, como veio para Davi. Consequência vem, mas é o mínimo que pode acontecer conosco. Sofrer a consequência do tropeço. Mas ainda que nós sofremos as consequências, no final, o Senhor nos levantará e nos chamará para estar com Ele vivendo a eternidade. Vinde bendito e tome posse do reino que está preparado. E é isso que eu quero. E é isso que devemos lutar. Que você, como igreja, receba essa palavra com todo carinho. E pense nas lutas que você enfrenta, nas dificuldades, quem sabe até nos tropeços que teve. E você pensa: não, eu não sou digno. Não, não é só você não, ninguém é digno. Ninguém é digno. Mas Ele nos faz digno. Ele tem um amor, como é dito em quase todo final de culto, ou todo final de culto, Ele tem um amor que excede a todo entendimento humano. A gente não é capaz de compreender o amor de Deus, nem altura, nem largura, nem profundidade, a nossa mente é limitada. Se você me perguntar de verdade, por que Deus me ama? Eu não sei dizer. Não sei. Por quê? Uma coisa eu sei, que Ele me ama. E isso para mim é suficiente. Ele te ama e isso é suficiente. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. E se porventura você tem cometido algum deslize, como homem, como mulher, como ser humano, não desanima não. Volta para Deus. Pega o caminho de Pedro. É o Senhor. Ele mergulha na água. Ele vai ter com Jesus.
E quando Jesus pergunta, ele fala a verdade. O Senhor sabe tudo. Eu não vou mentir nunca mais. Eu não vou dizer que eu te agapo, porque o Senhor sabe que não é verdade. Não vou mentir nunca mais. Eu te filistio. Tá bom, Pedro. Vamos junto. Esse amor para mim é suficiente. Que coisa linda, né? Vamos junto. E Pedro vai. E se torna o que se tornou. Coloque-se em pé, por favor. Ei, passei já 3 minutos, pastor. Pode? Eu já passei da hora. Eu passei um pouquinho, irmãos, 3 minutos já. Mas eu queria fazer uma oração bem específica. Talvez eu não vá chamar aqui na frente, a não ser aquele que, porventura, como os fariseus, não reconhecem o senhorio de Jesus, se afastaram da casa de Deus, pisaram na bola, tropeçaram feio, negaram Jesus, igual Pedro, foi embora, não quero mais saber de igreja. E está aqui hoje, você ouve dizer que Jesus te ama, que Ele te perdoa, que Ele quer você de volta. Eu não sei se tem alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus, reconciliar com a igreja, reconciliar com Ele, começar de novo uma caminhada com alguém que te ama tanto. Tem alguém que quer fazer isso? Levanta a mão assim. Quer começar de novo? Estava fora da igreja, está voltando hoje, veio visitar no aniversário e quer se firmar com Jesus. Tem alguém? Não tem ninguém não? Bom, se tiver, eu quero orar por você, te abençoar. Se não tem, não tem problema. Então eu quero orar por aqueles que receberam a palavra hoje. Deus falou com você, você tem falhado aqui, ali, não importa. E também não quero que ninguém fique sabendo, fique julgando. Nós não podemos julgar ninguém. Eu quero só orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Ninguém de olho aberto, por favor. Feche os olhos. Você é um que Deus falou com você hoje. Você precisa pedir perdão a Ele, dizer igual Pedro: Senhor, eu te amo. Só sabe como é que é, mas eu te amo, né? Eu quero orar por você, para você sair daqui igual Pedro saiu daquele encontro com Jesus. Então, com o olho fechado como você está, coloque a mão no seu coração aí, e eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Ó Deus querido, eu quero orar nessa noite por alguns irmãos queridos aqui. Eu não sei, Pai, se tem alguém com a mão sobre o coração, não sei. Também não importa, o que importa é que a Tua palavra foi entregue. Mas é possível que alguém esteja dizendo: Senhor, eu errei sim, eu falhei, mas eu quero dizer que eu te amo, Senhor. E eu sei que o Senhor está agora de braços abertos, como estava para Pedro, dizendo: Pedro, então vamos voltar, Pedro, vamos pastorear, vai cuidar do meu rebanho, Pedro, vamos, Pedro. O Senhor está recebendo essa oração agora, ó Deus, está abençoando essa vida agora, que toda acusação maligna caia por terra, Senhor, que os teus filhos estejam agora dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor é importante na minha vida, estou recebendo de Ti agora um abraço, Senhor, dizendo: o Senhor também nos ama, ó Deus, e como é bom, fica lá, basura e canta lá, canto e deleve a subcanta lá, como é bom ser amado pelo Senhor, como é bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos recebe, que o Senhor nos aceita. Como é bom, Senhor, pertencer a Ti. Olha agora para essa vida, Senhor, e derrama sobre nós nesta noite aquela alegria que só o Senhor tem para dar, aquela paz que só o Senhor tem para dar. Vem, Espírito Santo, sopra neste lugar e traz cura ao nosso coração, cura a nossa mente, cura a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabia de tudo, mas disse: eu vou encontrar com vocês na Galileia. O Senhor sabia de tudo que ia acontecer, mas nunca deixou de amar aqueles homens. O Senhor nos conhece e não desiste de nos amar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque não há Deus como Tu, Senhor. Com a minha mão estendida, abençoa esse irmão, essa irmã, e profetizo bênção, cura, milagre. Uma vida vitoriosa, abençoada, em nome de Jesus. Receba a tua bênção, meu irmão. Receba o teu milagre nessa noite e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãos. Longe do Senhor andava,
caminho de horror. Essa é das antigas. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. E eis a pergunta: porque Jesus me ama. Como explicar? Eu não posso te explicar, mas mesmo assim, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Mais uma vez, porque Ele me ama? Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Não tem como explicar. Olhe para o seu irmão ao seu lado. Ele te ama e Ele te chama nessa noite. Aleluia. Pois deseja te salvar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Chega um ponto que já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Esse é o segredo. Corra para o Senhor Jesus. E ali caiu o fardo de tristezas. Um lindo coral ao Senhor Jesus. Oh, porque Jesus me ama. Olhe para o seu irmão e olha. Eu não sei, eu não posso te explicar, mas uma coisa é certa, mas a ti também te chama, pois deseja te. E a última estrofe: como é maravilhoso, como é maravilhoso. Agora nós pertencemos a Ele. Pertencer ao meu Jesus. Temos a graça e repouso. Ter a graça e repouso. E ficar aos pés. Oh, aleluia, Senhor. Oh, porque Jesus me ama. Oh, meu Deus, misericórdia. Sou o Senhor para amar um pobre pecador como eu. Sou o Senhor. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus. Oh, porque Jesus me ama. Oh, Senhor. Eu não posso te explicar, mas Ele me chama. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, pois deseja te salvar. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus e glorifique o nome dEle. Amém, queridos. Quero chamar a nossa irmã. Graça e Bia. paz, igrejas. Quero convidar nosso bispo que subiu aqui. Mais uma vez, né, bispo? Deixa eu pôr Já aqui. estamos terminando, irmãos. Vamos honrar nossa liderança. Essa Aleluia. homenagem sempre é muito boa fazer para o Senhor, né? Eu estava ali atrás, o Senhor estava pregando a palavra do Senhor e eu comecei a passear pela Bíblia. E eu vi assim o Espírito Santo na vida do Senhor, sabe? Como que o Senhor explica a palavra do Senhor pra gente, como penetra no coração da gente. E eu fiquei assim, Senhor, como que eu vou falar pro nosso bispo, né? Mas dessa forma, com muito amor e carinho pro Senhor, que
Que o Senhor olha para essa igreja aqui e vê como essa igreja ama o Senhor e como é sempre bem-vindos que o Senhor esteja aqui conosco, né? Que o Senhor seja amado cada vez mais por nós. Aqui somos sua segunda família. E que o Senhor se sinta amado, abraçado por todos nós. E que o Senhor receba com todo amor e carinho essa pequena homenagem da nossa família. Neste momento também é importante, quero convidar o nosso pastor Léo para estar orando, né, encerrando, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar orando e depois fazemos questão, nosso bispo está nos abençoando, impetrando a bênção apostólica sobre nós, para que tenhamos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa noite em que estamos na tua casa e aqui podemos receber esta palavra que falou de uma maneira tão especial ao meu coração, e eu creio que é o coração da tua igreja. Que possamos, ó Deus, te amar acima de tudo, de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, ó Pai, com todo o nosso coração, ó Pai, que possamos amar, ó Pai, ao Senhor, amando o nosso próximo, levando o evangelho àqueles que carecem. Que seja, ó Pai, essa semana seja uma semana em que esta palavra possa, ó Pai, continuar ecoando na nossa alma, e que ela possa nos levar a um ponto de reflexão, e que possamos rever nossas atitudes, rever nossas ações, Senhor, para que possamos de maneira, ó Pai, a glorificar o Teu nome, produzir frutos dignos de arrependimento, meu Pai. Oh Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado a Deus por tudo, muito obrigado pela vida do teu servo, mais uma vez o abençoamos em nome de Jesus, bem como todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado, irmãos, pelo presente. Deus abençoe e essa igreja prospere cada vez mais. Recebamos a bênção e o amor de Deus, este amor que excede a todo entendimento humano. A graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, o Filho amado, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana vitoriosa em nome de Jesus.